Seja bem-vindo à família 659. Todas as manhãs, 6h59 da manhã, uma palavra bíblica e ativacional para você começar muito bem o seu dia. E eu quero dizer para você, bom dia. Que Deus abençoe muito a sua vida, que esse seja um dia de você viver coisas novas em Deus, seja um dia de você crescer, seja um dia de você avançar, subir mais um degrau na sua jornada. Seja um dia de se aproximar mais de Deus, abraçar o Pai. Seja um dia de sentir aqui dentro do seu coração queimando o fogo do Espírito Santo. Seja o dia de viver coisas extraordinárias. Seja o dia de experimentar a revelação da palavra de Deus. Que hoje seja o dia de você estar com a sua família de uma maneira especial. Que hoje seja o dia de você experimentar em Deus tudo aquilo que Ele sonhou para a sua vida. Que hoje seja o dia de você crescer mais 1%. Isso é uma cultura, a cultura de crescimento. Por muito tempo nós recebemos na nossa educação a cultura do medo. A cultura do medo faz com que a gente elimine do nosso coração, da nossa mente, a criatividade, né, a coragem de arriscar. Por exemplo, na nossa educação escolar, a gente recebeu a cultura do medo, a cultura da punição, a cultura, por exemplo, do bicho-papão que vai te pegar, a cultura da cuca que vai te pegar, a cultura do lobisomem. Essa é a cultura que a gente recebeu, a cultura do medo. A cultura do medo, e também Satanás tratou de colocar na sua jornada alguns traumas, algumas coisas para te impedir de crescer. E essa cultura do medo fez com que a gente sofresse muitas coisas, inclusive hoje, experimentássemos muitas coisas que levam a gente a decrescer, leva a gente para trás. Porém, o que eu estou propondo para você é uma cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus é a cultura de crescimento, e aí precisa ter conversão para isso. Precisa ter uma renovação da mente. Né? Você já sofreu algum tipo de medo ou não? Né? Tá aí minha mãe, não deixa mentir. O medo do chinelo havaiana, de pegar você. Né? O medo do bicho-papão que vai pegar. O homem do saco que vai te pegar. E eu sei que na maior das boas intenções, né, foram todas essas situações. E às vezes sem perceber, nos ambientes de educação que a gente viveu, foi a cultura do medo que foi propagada. E aí nós precisamos dar um basta e nós precisamos crescer na cultura do reino de Deus. A cultura do reino de Deus é uma mentalidade de crescimento. Ou seja, nasce de novo, você renova a sua mente, você vê as pessoas de uma perspectiva diferente, você olha até mesmo a tempestade de uma maneira diferente. Você olha aí as montanhas que você subirá de uma maneira diferente. Você olha para o Pai de uma maneira diferente. Aliás, que céu lindo que está hoje aqui em Corbélia hoje. Que céu maravilhoso. Que Deus abençoe as nossas cidades em nome de Jesus. Você começa a olhar as coisas de uma maneira diferente. Então a mentalidade do reino é uma mentalidade de crescimento. O que eu estou fazendo com você, como pastor, como líder, como professor, como o que você quiser chamar aqui hoje, eu estou ajudando você a mudar a mente, a esticar isso aí, a esticar essa nova cultura e trazer essa nova cultura para dentro da sua casa. Essa nova cultura para dentro da sua casa, uma cultura de crescimento, de uma maneira didática. Vamos lá, vamos vencer 1%. Vamos crescer 1%, é hoje. Vamos colocar em pauta hoje o nosso crescimento, 1%. Interessante que meu filho, né, tem presenciado aí, né, o que a gente tem vivido, e eu ensinando, falando sobre isso. Ele me ouve falar. Meu filho tem 7 anos. Especialmente ele sempre diz: pai, hoje eu cresci. Ontem ele falou de novo: pai, hoje eu cresci 10%. Isso aí, ó, vamos transbordar. Ei, eu quero que você cresça muito mais que 1%. Já pensou? E não quero que você fique triste. Eu não quero que você fique triste nos dias que você teve difícil, que de repente você percebeu: opa,
na minha mentalidade eu não cresci. Talvez na sua mentalidade você não cresceu, na sua maneira de ver, porque você não está vendo às vezes como Jesus vê. Mas até mesmo as suas dificuldades, lembra que eu mostrei aqui minha horta? Até mesmo as suas dificuldades, elas podem ser um crescimento. Talvez você está olhando para elas, elas não são crescimento naquele momento, mas elas são sim crescimento. Elas são crescimento para você se você olhar com essa perspectiva. Então eu vi aqui alguns comentários, né? Questões de medos que você sofreu, crise de ansiedade que você vive. E isso é uma coisa tão, entre aspas, comum hoje em dia, porque é de fato, está instalado na nossa mente essa cultura do medo. Até mesmo eu brinco às vezes com o pessoal aqui da igreja, porque eles fazem isso com as crianças, alguns fazem, né? Alguns fazem assim com as crianças. Fala assim, faz silêncio na igreja, senão o pastor vai pegar você, o pastor vai brigar com você. Olha lá, o pastor é bravo. Isso não é verdade, mas isso é feito na boa intenção, na intenção de vamos botar ordem no negócio aqui. E a gente cresceu com coisas assim. Eu não estou dizendo para você que não tem que ter ordem, tem que ter ordem. Deus colocou, a criação veio através da ordem, através de uma palavra de ordem. Isso tem a ver com autoridade, nós crescemos em autoridade. Nós estamos tão fadados a viver no medo, o diabo quer tanto que a gente viva no medo, que a gente viva com desculpas, que a gente viva ali preso nas nossas dificuldades que a gente teve. Eu vou perguntar hoje no Stories aí, eu fiz algumas perguntas, vou abrir mais uma pergunta. Eu vou perguntar para vocês, eu gosto sempre de fazer uma pergunta como essa, porque eu gosto de sentir o que você tem vivido. Eu vou perguntar para você qual tem sido o seu maior medo, o que você tem vivido de medo. Eu não vou publicar o que você colocou, mas eu vou responder você de uma maneira que ajude você. O Espírito Santo ele nos ajuda a crescer. Nós temos medo nos relacionamentos que nós vivemos, nós temos medo na questão financeira que a gente vive. A gente tem medo, né? Questão familiar, relacionamento. A gente tem medo até mesmo de crescer. Até mesmo de dar um passo adiante. A mentalidade do reino é uma mentalidade de crescimento. Coloca aqui nos comentários assim, eu vou crescer. Coloca nos comentários, eu vou crescer. E aí esse crescimento ele precisa ser generoso. É por isso que todas as vezes, né, eu, claro, quero ver mais pessoas aqui, mas todas as vezes eu estimulo você a sempre lembrar de mais alguém. Isso se chama generosidade. Porque sempre que você decide crescer e você não quer esconder, guardar com você esse ouro só para você, e você quer de fato, olha aqui, eu vou crescer, mas não tem segredo, tem Deus. Meu crescimento não tem segredo, meu crescimento tem Deus. Está aqui, quero convidar você. Eu quero convidar você também. Chega aqui, você vai crescer, não é uma arapuca não é uma armadilha para você não. Fica tranquilo, não precisa ter medo. Nós vamos crescer e eu quero que você cresça junto comigo. Eu quero que você cresça. Então agora nós vamos fazer o nosso primeiro exercício de crescimento. Todas as vezes que você chega e você faz os convites, você está fazendo o seu primeiro exercício de crescimento. E ele vem através da generosidade. Então agora faça isso, seu primeiro exercício de crescimento, Juliana, Dani, primeiro exercício de crescimento. Clica aqui nessa seta e convida o máximo de pessoas que você puder. Seja intencional, vai lá nessa lista, convida, pode ser rapidinho, ou dá uma olhadinha, convida pessoas especiais e sempre convide. Eu vou fazer a mesma coisa, que eu quero hoje ser generoso com outras pessoas. Já mandei vários convites antes de começar, mas já estou mandando agora de novo. Por quê? Porque a alma generosa, a Bíblia diz, a alma generosa, ela prosperará. Deixa eu dizer para você, a alma generosa, ela prosperará. Nós lemos esse versículo esses dias, Provérbios 11, 25. A alma generosa prosperará. Nós compramos um ônibus, você sabe disso. Aqui tem pessoas que com certeza colaboraram. A gente comprou com uma sementinha de cada um.
E aí ontem eu tenho recebido alguns testemunhos. Ontem eu recebi um testemunho, uma das pessoas que foi comigo buscar o ônibus. Ela me disse assim: pastor, eu semeei, e semeei, né? Usar as palavras de uma maneira diferente. Eu semeei não com aquilo que estava me sobrando. Eu semeei, tirei algo que me custou. E Deus estava me provando. Eu semeei, e quando eu semeei, no outro dia, no meu trabalho, eu colhi novamente. Deus me abençoou. Eu fico pensando sobre isso, né? Eu fico pensando como que Deus age, como que Deus se manifesta. E a Bíblia fala sobre isso. A Bíblia nos ensina. Você tem medo de crescer, você tem medo de generosidade, você tem medo de entregar seu coração, você tem medo de confiar em autoridade, você tem medo de dar passos de fé. Por quê? Porque você tem algo na sua cabeça, no seu coração que te trava. Você tem algo que foi colocado ali que te trava. Você tem medo de faltar, você tem medo de passar necessidades, você tem medo de tomar as decisões erradas, e o medo te faz tomar decisões erradas. O medo que você sente te faz tomar decisões erradas. A sua internet, Isa, será que sua internet? Por restante, está tudo bem, pessoal? Dá um ok aí se está tudo bem a transmissão para você, só para a gente ter um retorno aqui. E aí eu quero usar um texto bíblico. Esse texto bíblico eu quero contar alguns testemunhos hoje. E esse texto bíblico eu quero compartilhar com você nessa manhã. Hoje é sábado. Eu até coloquei no nosso grupo lá, VIP, eu coloquei assim: hoje é segunda-feira. Nós precisamos começar a mudar até a nossa cabeça, porque é às vezes nessa distração que a gente perde o embalo, que a gente perde, a gente coloca assim: hoje é sábado, eu vou descansar, hoje é domingo, eu vou descansar. Não tem problema nenhum descanso, descanso é divino, descanse, meu querido. Descanse mesmo, mas não se distraia. Olha, o sábado, os domingos, os feriados, é o dia que as pessoas, às vezes, elas deixam de crescer. Você percebe que durante o meio da semana dá aquele pico de pessoas? Por que dá o pico no meio da semana? A pessoa, segunda-feira, está decepcionada. Por que eu não cresci? E é difícil a minha vida. Aí na terça-feira ela começa a se animar um pouquinho mais, porque ela recebeu uma palavra de Deus no domingo, ali no devocional da segunda. E aí na quarta-feira ela está empolgada que dessa vez não vamos começar, essa vez eu vou crescer, agora você vai ver o que vai acontecer, e lista de tarefa, e assim vai. Quinta, começa a ver, opa, não é tão fácil assim. Sexta-feira, e aí entra num processo de decrescer de novo, e aí entra nesse mesmo ciclo e fica assim, ó. Vocês vão ficar, se você não sair desse ciclo o ano inteiro assim, ó, igual um cachorro correndo atrás do rabo. Vai ficar assim, ó. Qual que tem que ser a sua decisão? Fala assim: eu vou estabelecer todos os dias do meu ano, vai ser um dia de crescimento. Claro, vou fazer coisas diferentes, lógico, farei coisas diferentes, serão dias diferentes, claro, serão dias diferentes, mas os princípios desse ano vão ser o mesmo. Os princípios desse ano, eu vou acordar no mesmo horário, eu vou praticar os mesmos princípios com a minha família, eu vou praticar os mesmos princípios no meu local onde eu trabalho ou com os trabalhos que eu exerço na minha casa. Eu vou praticar os mesmos princípios diante da palavra. Eu vou estar aqui nesse lugar de crescimento que é a família 659. Eu vou conectar com pessoas que me levam a crescer. Eu vou dar passos de fé. E assim a gente vai... Desculpa. Assim a gente vai crescendo. Assim a gente vai experimentando esse crescimento. Porque esse crescimento, ele é divino. Esse crescimento é de Deus. Isso se chama constância. Você já não orou pedindo para Deus constância? Isso se chama constância. Você tem que colocar uma tarefa diária. Todo dia eu preciso encarar como o dia de viver essa constância. Todos os dias eu tenho que encarar como o dia de viver essa constância. Então por isso que eu coloquei no grupo: hoje é segunda-feira. Sabe por quê? Na segunda-feira você começa a tomar decisões de novo. E aí você para nos fins de semana. Ei, não para não. Sei que você está aqui hoje. Mas tem pessoas que estão escutando essa gravação
E às vezes está pensando assim, puxa vida, é isso aí mesmo. Eu preciso dar um passo. É lógico, lógico, não tem problema nenhum você assistir uma gravação de alguma coisa, ótimo, eu também faço isso. Mas deixa eu dizer uma coisa, coloca-se no seu coração, um programa de crescimento. Aqui, ó, no seu coração, é a mentalidade do reino de Deus, eu vou crescer. Eu vou parar de preguiça, parar de dar desculpa para as coisas de Deus. Eu vou começar a dar passos de fé. Eu vou agir com generosidade. Eu vou parar de passar a mão no meu ego. Eu vou parar de passar a mão no meu eu. E eu vou começar a buscar a presença do Espírito Santo e buscar esse crescimento todos os dias da minha vida. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 6 diz assim. 2 Coríntios 9, 6 diz: lembrem-se, atenção, lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Autoexplicativo o texto. Quem semeia pouco vai colher pouco. Aquele que semeia com fartura, com abundância, também colherá fartamente. E aí? O que a gente aprende desse texto aqui? O que a gente tira desse texto? A gente tira alguma coisa. Todo mundo tem semente. Primeira lição, todo mundo tem semente. Todos temos sementes. Todos nós temos sementes nas nossas mãos. Só que alguns comem a semente. Outros plantam a semente. Às vezes você divide meio a meio. Você come uma parte e você planta outra. A semente, fala comigo assim, a semente eu preciso plantar. E aqui diz o seguinte, aqui está botando uma lei espiritual. A lei espiritual é o que semeia pouco, uma lei universal aqui. O que semeia pouco também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura também colherá com fartura. Aí você pensa assim, eu vou correr o risco de semear tudo. Eu vou correr o risco de semear tudo. Deixa eu ensinar um outro princípio para você. Semente você não guarda, semente você planta. O seu papel como semeador, Val, é plantar a semente, não é guardar a semente. Você não é um celeiro, você é um semeador. A Bíblia nunca diz que você é um celeiro. Diz que os teus celeiros transbordarão, mas você é o proprietário do celeiro. Você é o semeador. Você não é você não é o recipiente que guarda a semente. Você é o semeador. E a semente precisa ser plantada. Então, as sementes na sua vida, as sementes emocionais, as sementes espirituais, as sementes financeiras, as sementes de gestos de amor, de generosidade, de carinho. Há várias sementes na sua mão e essas sementes precisam ser plantadas. Porque semente plantada produz, cresce e produz. Agora, semente guardada, ela pode somente estragar. Ela pode somente perder o efeito do crescimento dela. Então, aqui o princípio é aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Quando você está ali um pouco despreocupado, você não tem dificuldade em plantar a semente. Agora, quando você vem a seta do medo na sua mente, a seta da preocupação na sua mente, o que começa a acontecer? A gente começa a ficar com medo de plantar a semente. A gente começa a ficar com medo de faltar aquilo para nós. A gente começa a ficar com medo de plantar a semente. Não tenha medo de plantar a semente. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Você precisa lembrar que quem traz o crescimento é Deus. Você planta, você rega, você cuida. Está aqui, ó, a Isla disse isso, ó, plantada, regada e cuidada. Mas quem traz o crescimento é Deus. Como Ele trará o crescimento e a multiplicação se você não planta a semente? Que semente será essa? Que planta será essa? A semente precisa estar no solo, precisa ser plantada. A semente precisa ser plantada. E aí você fica se preocupando demais com a semente que se perdeu, porque há sementes que caem na terra com rochosa, há sementes que caem na terra com espinhos,
as sementes que caem à beira do caminho. É o semeador, ele está plantando e de repente caiu sementes em lugares que aonde não vai produzir. E você fica preocupado demais com as perdas e esquece da multiplicação. Porque a promessa do Senhor é a seguinte, olha, você não precisa de muitas sementes que germinem. Você precisa de uma semente que cai na terra fértil, porque uma semente caindo em terra fértil ela vai produzir 30, 60 e 100 por um. 3.000%, 6.000%, 10.000%. Você está entendendo? Semeando em tempo e fora de tempo. Nesses dias eu ministrei você semeando em tempo, fora de tempo. Não fica olhando o tempo, mas vai chover. Mas vai dar tempestade. Mas vai acontecer isso. Mas vai acontecer aquilo. Mas está difícil. Mas o governo é tal. Mas tal situação. Mas não me ajuda na minha cidade. Minha igreja não é como a sua. Que não sei o quê. Que meu líder, que meu pastor, que meu pai, que minha mãe. Aí a gente começa a dar muitas desculpas. Que eu estou cansado, que eu estou estressado, que eu estou machucado. E a gente começa a dar desculpas para não plantar a semente. Dar desculpas. A gente fala, o outro planta demais, o outro incomoda demais. Aquele lá nem plantou tanto e está colhendo. Caiu uma semente, a terra fértil, está colhendo. Sabe qual que é a melhor obra? Aquela feita. Não a perfeita. Sabe qual que é a melhor atitude? A gente fica às vezes pensando assim, mas e a atitude lá, o fulano de tal? Ué, meu filho, ele plantou, ele está ali agindo, ele está liderando. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você precisa assumir um lugar de liderança. Primeiro na sua própria vida, dentro da sua casa e nos lugares que você exerce, onde você está. Principalmente, vou dizer como pastor, assuma lugares de liderança na sua igreja. Agora, liderança não é uma posição. A liderança é uma atitude, porque você espera que alguém chame para você de bonito e fala assim, agora aqui o fulano de tal, ele é o nosso líder de não sei o quê. Acontece também, a gente faz isso. Mas você espera alguém falar isso para você liderar. O que você precisa? O que é a liderança? A liderança é atitudes. Tem uma frase do Mike Tyson que eu gosto bastante. Eu gosto de quando eu vejo pessoas, a gente usa aqui no Paraná, né? A gente fala, nessa região a gente fala algumas expressões também diferentes, isso aqui é só daqui. A gente fala assim, quando a pessoa fica só falando demais, a gente fala assim, essa pessoa fica se garganteando. Tem pessoas que ficam se garganteando, se eu fosse o pai daquela pessoa. Se eu fosse o esposo, a esposa. Se eu fosse o líder de não sei o quê. Se eu fosse o gerente daquela loja. Se eu fosse o pastor. Se eu fosse não sei o quê. Eu ia fazer isso. Se eu fosse o presidente. Se eu fosse o governador. Se eu fosse não sei o quê. E a gente fica falando como se fosse. Se eu fosse o Neymar. Se eu fosse não sei o quê. Fica lá se garganteando, falando como ele seria bom se ele fosse. E aí tem uma frase do Mike Tyson que diz o seguinte: todo mundo sabe o que fazer até levar um soco na boca. É isso aí. Eu gostei, né? Imagina, você tá assim, não, se eu fosse tal, eu ia fazer isso, eu ia fazer aquele. Pum! E agora o que eu faço? Daí vem a ovelhinha e mordeu você. Aí vem não sei o que lá e pá! Aí você fala, e agora? Perdi até o rumo, ficou tipo aquele caminhão, aquele cachorro que caiu do caminhão de mudança. E agora? Faço o que mesmo? O que eu tenho que fazer? Onde eu tô? Então todo mundo sabe o que fazer até levar um soco na boca. Todo mundo sabe o que fazer até levar um soco na boca. Então, meu querido, você não precisa ficar adivinhando o que você tem que fazer. Você tem que fazer. E pronto. Toma um passo, dá um passo, tenha convicção, planta a semente. Deu errado? Planta de novo. Vai cair na terra fértil. São 4 terras. Uma hora vai cair na terra fértil. Planta a semente. A hora que cair, você pode esperar 30, 60, 100 por 1. Vai multiplicar. Então, tome posição de liderança. Pare de encontrar desculpa. Pega as sementes que estão na sua mão, plante ela. Pare de ficar guardando a semente, você não é um celeiro. Esse ano não é o ano de transbordar? É ou não é?
Esse ano é ano de transbordar, sim ou não? Você crê nisso? Agora, para transbordar, o que tem que fazer? Tem que deixar encher e tem que deixar transbordar. O transbordar, entre aspas, para aquele que tem a mentalidade do medo, o que é o que transbordar? É desperdiçar. Entendeu? É igual você ir num rio e olhar aquela água correndo com abundância e você falar assim, e aí? Onde que desliga essa torneira? Vai ficar esse desperdício aqui? A mentalidade do medo, ela faz com que você olhe o transbordar como desperdício. Mas a mentalidade do reino faz você olhar o transbordar como um crescimento, como prosperidade, como o avanço. Você olha aquele rio e fala que abundância. Não precisa parar, deixa essa água correr. Não tente represar também, não precisa. Deixa correr. Deixa essa água correr. Deixa essa água ir para frente. Deixa essa água também abençoar outros. Então eu vou transbordar, eu vou encher e vou transbordar. Eu vou encher e vou transbordar. É tempo de você transbordar. E eu quero ler aqui um outro versículo que diz, ó, Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, versículo 8, para que em todas as coisas, em todo tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Já vou falar aqui ao vivo para você. Né? Não sei se você está gostando de tarefas aí diárias, né? Não sei se você está gostando de ser colocado ali no grupo tarefas diárias para você fazer, para você exercitar aquilo que você está aprendendo. Mas eu acho muito positivo, se a gente não tiver uma ação, uma atitude, né, a gente pode se perder no meio do caminho. Esse ano é ano de transbordar, e para transbordar a gente tem que ter atitudes. E uma das coisas que você vai fazer hoje, das tarefas de hoje, é você transbordar sobre a vida de alguém. Gestos de generosidade, ações de generosidade, atitude de generosidade, porque a generosidade é o transbordar. A generosidade é transbordar. Quando você age com generosidade, você está tirando de você e você está transbordando sobre alguém, sobre algo, sobre algum lugar. Você está transbordando. E aí o versículo 10 diz, aquele que supre a semente, Deus nunca deixará faltar a semente para aquele que semeia. Aquele que supre a semente ao que semeia, não ao que estoca. Deus não supre, aí você fala assim, nossa, acabou a semente, porque você está estocando. Porque aquele que semeia, ele sempre terá sementes, ele nunca ficará sem sementes. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá. E, aí tem um detalhe, e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da justiça. O detalhe é o seguinte, você semeia, Deus não deixará faltar semente, e ele não somente suprirá você, mas ele fará multiplicar o que você está plantando. Quem aqui deseja viver tempos de grande multiplicação? Quem aqui deseja viver um tempo de grande multiplicação? Você já pensou o tom da família 659 esse ano? Ser esse tom de, pegou semente, planta, pegou semente, planta, pegou semente, planta. Imagine-se você chegando no final desse ano 2022. Você vai precisar começar a notar o tanto de coisa que vai acontecer na sua vida, o tanto de coisas que você vai experimentar, como que você vai viver cada etapa, cada degrau de crescimento na sua vida. Você já imaginou como que você chegará no final do ano? Você já imaginou daqui um mês como que você estará? Você já imaginou daqui 2 meses como que você estará? Mesmo com tempestades, com dificuldades, com momentos difíceis, você imaginou já? Então você quer ser essa pessoa? Você quer ser essa pessoa aqui ou não? Sim ou não? Então você tem que se dedicar a isso. Você tem que colocar o teu coração a isso. Mentalidade de crescimento. Uma mentalidade renovada pelo Espírito Santo. Não pode ser uma mentalidade do medo. Nós não podemos ter medo. E não também podemos ficar dando desculpa para a gente. Já imaginou você nesse passo de crescimento? Todos os dias. Segunda a segunda. Aliás, todos os dias vai ser segunda para nós. Todos os dias, meu querido, nós vamos crescer 1%.
Eu sinto já que a semente do crescimento eu já recebi hoje. Está aqui na minha mão, né? Quem sente que já recebeu, está aí, ó. Tá começando o seu dia, já está empolgado, porque você sabe que você recebeu a semente. Agora você não pode ter medo de guardá-la. Você não pode ter medo de escondê-la. Pode andar tranquilo com a tua semente, com o seu tesouro. Pode andar tranquilo. E aí você sente assim, eu recebi essa semente, está aqui na minha mão. Agora eu vou plantar. Eu vou lá semear. Pá! Eu vou semear. Já pensou? Começa a imaginar você colhendo o fruto dessa semente. 30, 60, 100 por um. Uma grande multiplicação, porque Deus suprirá o pão da sua casa, Deus suprirá a semente da sua casa e Deus fará multiplicar a colheita daqueles que semeiam. Diga comigo assim, ó, eu sou daqueles que semeiam. Em nome de Jesus. Nós vamos orar. Se você tem algum pedido de oração, você coloca aqui, nós vamos orar. Eu quero declarar, todos os dias eu vou declarar sobre você crescimento. Todos os dias eu vou declarar crescimento, eu vou abençoar você todos os dias. Todos os dias, como ministro da palavra, eu vou abençoar você. Mas as suas atitudes também te abençoarão. Então, se você tem algum pedido de oração, coloca aqui. Coloca aqui nos comentários, eu vou orar por você. Enquanto você coloca aqui os seus pedidos de oração, para a gente estar orando, para a gente estar intercedendo junto. Nós estamos com as inscrições abertas para essa nova turma da Escola de Discípulos, da Escola Legado, tá bom? A Escola Legado é um programa de 1 ano de crescimento. 1 ano que você já tem lá vários cursos disponíveis para você, de desenvolvimento de liderança, para você também crescer na sua família. Tem lá o curso, a melhor versão da sua família, tá bom? Tem lá o curso para casamento, tem lá aulas de finanças, tem lá aulas de liderança. O último curso que foi publicado é o Líder Essencial. Tem lá o curso Pastores de Coração, tem o Jornada em Busca do Meu Chamado, que fala de propósito. E tem aulas semanais sendo publicadas. Semana que vem recomeçamos as novas aulas. A primeira aula do ano é começada junto com essa turma aqui que vai iniciar. E eu quero desafiar você nesse momento a se tornar um desses alunos e você investir no seu crescimento, investir nesse programa. Agora não vai ser moleza, esse ano eu vou dizer para você. Para esses que estão entrando na turma de 2022 não vai ser moleza, porque você vai entrar lá e eu vou puxar a sua corda, eu vou puxar a sua tenda para você crescer. Nós vamos estabelecer propósitos, objetivos e nós vamos perseguir aquilo que nós decidimos plantar e nós colheremos, em nome de Jesus, muitos e muitos e muitos frutos. Eu estou vendo aqui os pedidos de oração, nós vamos orar por cada um de vocês, pelas libertações, pelo crescimento, pela proteção, pela cura, pelos casamentos, isso, ó. Então, vamos orar pelo casamento, vamos orar aí pela saúde do José, renovação da mente. Isso, crescimento, né, Natan? Natan é uma bênção. Segue lá o Natan, galera. Hilda, vamos orar. Olha lá, a Hilda é do curso, ó. A Hilda é da primeira turma, foi uma das primeiras alunas. Isso aí, Hilda. Isso aí, a Hilda é uma bênção. Muito bem. Isso, Tailine. Sim, vamos estar orando pela a neta, né, a Tailine. Famílias pastorais. Pelo Márcio, pela Nilza, pelo seu Alicis. Sim, Adriana, vamos orar por ele. Muito bem, provisão. Isso, pelos filhos, família. Muito bem, meus queridos. Por trabalho, emprego, vamos orar. Pai, eu quero abençoar a vida dos teus filhos. Quero declarar sobre a vida deles a tua bênção, Senhor. Quero pedir ao Senhor que derrame sobre eles o teu Espírito Santo. Pai, hoje é o dia deles crescerem, hoje é o dia deles experimentarem coisas maravilhosas no Senhor. Senhor Deus, eles estão colocando diante de Ti esses pedidos de oração. Senhor Deus, eu peço ao Senhor, abra as comportas do céu, os abençoe. Senhor Deus, abençoe a saúde, abençoe a família, abençoe o casamento, o relacionamento, abençoe os filhos. Senhor, em nome de Jesus, leva eles a crescer, abre a mente deles, o coração deles, para que eles possam entender e discernir a vontade do Senhor, a vontade que o Senhor deseja para a vida deles. Que o Senhor também abençoe, Pai, aonde eles pisarem, a planta dos seus pés seja abençoado. Hoje, Pai, é o dia de viver coisas extraordinárias no Senhor.
que o Senhor derrame sobre eles a tua bênção. Senhor Deus, aqueles que estão enfermos, eu declaro cura sobre eles. Aqueles que estão enfermos, eu profetizo, eu declaro cura sobre a vida deles, eu os abençoo, em nome de Jesus. Pai, declaro sobre a vida de cada pessoa que faz parte da família 659 a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe muito você, que você tenha um ótimo dia, em nome de Jesus. Amém.